Fala rapaziada, tranquilo, beleza com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo aí num formato um pouco diferenciado, estilo narração e foto, porque é quase que um mini documentário, né? Eu vou contar a história, num primeiro momento, a nível global de como surge a SXF, né? Que é uma família de motos, que surge lá no Japão, depois vai para os Estados Unidos, para a Europa. E num segundo vídeo eu vou contar especificamente dos modelos que chegam aqui no Brasil, né? Que a gente conhece como a Mickey e a Mônica. Mas quando que aparece a primeira vez esse nome aí? Esse nome surge nessa motinha que está aparecendo, a SX 400F, lá de 1981. Ela foi produzida só em 81 e 82, não teve uma recepção muito boa lá pelo pessoal no Japão, não vendeu muito bem, foi exportada também, mas ela seguia a receita clássica da época, né? Toda a moto esportiva da época era basicamente esse desenho aí, lembra muito a nossa CB400, né? O CBzão aqui. Era moto pesada, ruim de curva, ruim de freio, né? Tudo feito de aço e com um motorzão gigante pendurado. Era basicamente isso aí. A Suzuki já estava tentando quebrar com essa tradição, né? Colocar algo mais aerodinâmico, um modelo que vestisse o piloto. Essa foto que está aparecendo aí é um modelo de 1980. 1.100 cilindradas, que lá no Japão ela saiu com o nome de Katana. Né? Pode olhar que o desenho dela é bem futurístico, né? Ela tem umas linhas mais aerodinâmicas, o encaixe ali do banco, o tanque mais alto, né? Aonde vai as pernas, o joelho do piloto, tem um formato como se encaixasse melhor. Mas era uma moto antiga, quadro de moto dos anos 70, motor dos anos 70, roda dos anos 70, freio, tudo dos anos 70, só com os plásticos mais modernos em cima. Não foi bem vendida também, né? O pessoal achou muito estranho esse formato. Até aquele farol ali dela é escamoteável, né? Ele escondia para dentro da carenagem. Bem revolucionário, mas estranho, né? Não vendeu muito bem. E a Suzuki continuou com essa ideia de aprimorar a aerodinâmica das motos ali e tornar elas melhores, né? Então, o que eles resolveram fazer? Resolveram ir lá na pista, né, pegar a moto de competição e tentar adaptar isso para a rua, né, da melhor forma possível. Desenharam essa moto que está aparecendo aí, a GSX 750R. R é de Racing, tá? 1985. A ideia ali era o quê? Era uma moto com peso de 600, potência de 1.000 e ciclística de moto de competição. Então, olhando ela aí do lado da moto de competição, é basicamente o mesmo tamanho, o mesmo desenho de carenagem, o detalhe do quadro ali, do banco, né, o escape, é praticamente tudo igual. É uma moto muito leve, ela ficou com 185 kg de peso, e uma potência aí de 106 cavalos, né? Só lembrando que as motos esportivas da época, com essa potência, elas pesavam aí quase 250 quilos. Então eram uns monstros, ruim de curva, aquilo só servia para acelerar na reta. Essa moto pequena, boa de curva, com a ciclística incrível, né, e um motor potente, virou um sucesso gigantesco. E o que acontece? Esse motor dessa moto aí, ele foi projetado usando alguma tecnologia aí que veio dos motores de avião, né? Especificamente a refrigeração. As motos usavam já nessa época refrigeração líquida, né? Radiador de água, vamos dizer assim, mas os engenheiros da Suzuki quiseram simplificar e reduzir peso. Então tiraram o radiador de água e colocaram um radiador de óleo. A ideia ali é o seguinte, é usar o ar para resfriar a moto e também o próprio óleo do motor, que vai em pontos específicos do motor, lá no cabeçote, retira essa temperatura e volta para o radiador. Eles conseguiram economizar aí 10 quilos fazendo isso. Então a moto ficou muito leve, muito violenta.
Então, assim, ela foi um sucesso de vendas. Ela foi exportada, vendeu muito na Europa, nos Estados Unidos. É uma moto que é um mito, né? A precursora das Shred que a gente vê hoje na rua. São motos muito violentas. E a Suzuki sacou que fazer uma moto potente, né, carenada, aerodinâmica, com essas características aí, era sinônimo de vender bem e ganhar dinheiro. Em 1987, eles lançam essa GSX-F 1100. Né, olhando assim as linhas gerais delas, lembra muito a Mônica, a Mickey, né? Lembra demais a Mickey, ali a parte traseira, a lanterna traseira dela. É basicamente uma Mickey tamanho GG, né? Aquela GSX 400F, eles repaginaram ela também. E lançam essa aí que está aparecendo na tela. Esse modelinho também foi em 88, logo na sequência ali da 1100. Ela foi produzida de 88 até 90. Carenagem ali basicamente segue as mesmas linhas, né? Aproveitam o gancho também e já lança a GSX 600F. Segue a mesma receita, né, dessa aerodinâmica, um motor derivado da 750, né? Eles reduziram o motor, mas era um motor arisco também. E em 88 eles apresentam 750, que é essa foto que está aparecendo aí. Essa moto é muito bonita, né? Ela só vai ser vendida no ano seguinte, em 1989. Que são essas fotos que aparecem aí, são de uma revista alemã, tá? Mostra ali as duas cores que eram disponíveis na época. Na Alemanha, essa moto foi vendida com 100 cavalos. No Japão, ela foi vendida só com 77 cavalos. Inclusive, o Japão começa a lançar essas motos lá com o nome da Katana. Eles resgatam o nome Katana, que é dessa aí que está aparecendo de novo na foto, e usam lá nos Estados Unidos e na Europa para vender os novos modelos, né? Em 1997, encerra a produção desse modelo aí. Essa foto que está aparecendo aqui, de uma revista alemã também, mostra ali, né, GSX-F 600 e 750, porque basicamente é a mesma moto, né? Tem algum detalhinho na rabeta que muda ali e o tamanho do motor, mas no geral é tudo igual. Essa amarela que é uma 2003, vendida também lá nos Estados Unidos, né? Tem um grafismo diferente da nossa aqui. Esse amarelão aqui também não chegou no Brasil, mas é a mesma moto nossa aqui. Essa moto não foi vendida mais no Japão, tá? Então, assim, a Mônica não existe no Japão. É só um modelo de exportação. Essa linha aqui, que é a linha clássica, vamos dizer assim, que usa o mesmo motor da GSX 750R lá de 1985. Motor Sachs, refrigerado a ar e óleo, né? Ou seja, é a GSX raiz. Então a produção dessa moto a nível mundial aí é encerrada em 2007 e a gente aqui recebe ela até 2009 por conta de estoque que tinha aí na J Toledo, né? O pessoal acabou montando as motos e vendendo. A minha, inclusive, é uma 2008, modelo 2009, né? Então, num próximo vídeo, eu vou trazer especificamente a história do modelo 750, né? A Mickey e a F. E por que que foi esse modelo que veio para o Brasil e quais são as diferenças deles. Beleza, galera? Até mais, até a próxima.